Olá, eu sou Nayana Loivas e eu vou gravar esse projeto de sistemas gerenciais de banco de dados para ajudar algumas pessoas com dificuldades e também para mostrar um pouco do meu trabalho, porque eu sou desenvolvedora de software e essa série eu acredito que vai ser muito benéfica para todos e para mim mesma também. É um projeto, né, que a gente vai fazer sobre os sistemas gerenciais de banco de dados, como eu mencionei. A gente vai começar bem do básico mesmo, bem para quem não sabe nada, com conceitos iniciais. A gente também vai falar ao longo do caminho sobre análise de requisitos, né? Sobre essa reuniãozinha que as equipes fazem para poder chegar a realmente um sistema necessário para o negócio da empresa. A gente vai falar sobre o modelo conceitual, que é o passo inicial aí para que a gente possa desenhar realmente um sistema, né, de banco de dados. Logo em seguida a gente vai falar aí do modelo lógico e do modelo físico. Eu acredito que esse projeto esteja bastante completo, tá? E acredito que vai ajudar muitas pessoas realmente. Então, vamos começar. Como eu falei, a gente vai falar sobre os conceitos básicos e conceitos básicos de banco de dados e conceitos básicos de sistemas gerenciais de banco de dados. A gente vai descobrir o que é isso, né? Os conceitos iniciais que a gente precisa saber, a princípio, qual que é a diferença de banco de dados e sistema de banco de dados, porque não, eles não são a mesma coisa, né? O banco de dados são os dados, né, relacionados, são os dados de uma organização, né, que uma organização considera importante para serem guardados, né, e depois esses dados serem recuperados, reutilizados nos seus sistemas, nas suas aplicações, né, nos seus interesses como empresa de obter, né, ou guardar informações, de criar informações, armazenar, né, informações. A gente poderia armazenar informações em qualquer lugar, seja tipo no Excel, a gente pode criar uma planilha ali, né, uma planilha ali no Word, mas a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém, né? E aí, a gente tendo esse cenário de que as empresas precisam guardar as suas informações importantes para os seus negócios, a gente tem aí os sistemas gerenciais de bancos de dados, que facilita, né, a criação do banco de dados e traz um conjunto de ferramentas para a gente que permite a gente criar, né, o banco de dados através dessa ferramenta, permite a gente manipular as informações que estão lá no banco de dados, né, na projeção desse banco de dados criado, consultar essas informações e tudo mais, né? É um conjunto de ferramentas muito completo que a gente tem no mercado para poder ter um banco de dados escalável e bem robusto, né? Se a gente precisar. Então, a gente pode ver aí no mercado, né, sobre os sistemas de banco de dados bem conhecidos, que são o Oracle, MySQL, PostgreSQL e tantos outros aí, né, que a gente vê aí pelo mercado. Então, como é que funcionaria isso, né? Imagina, né, que uma empresa criou lá... Opa, desculpa. Imagina que uma empresa criou a sua aplicação, né? O seu software. Essa aplicação, ela vai utilizar de um conjunto de ferramentas do sistema gerencial de banco de dados para armazenar, né, consultar essas informações, fazer manipulação dessas informações quando necessário, né? A gente pode ver aqui, através dessa figura aqui está a aplicação que a empresa tem. Aqui, o banco de dados que a empresa criou, né, através desse sistema de gerenciamento de banco de dados. E a gente vê o sistema de gerenciamento de banco de dados no meio, ou seja, esse sistema gerencial de banco de dados, ele é uma intermediação entre a aplicação e o banco de dados de uma empresa, né? Essa aplicação da empresa, ela pode ser desenvolvida em Python, em PHP, Java, qualquer linguagem de programação vai poder se utilizar, né, desse conjunto de ferramentas do sistema de banco de dados. E que vai possibilitar, né, o usuário de usar que vai possibilitar o usuário desse software, né, da empresa para consultar dados adicionais, excluir dados dessa base de dados, né, que foi criada. Então, quando a gente fala de Oracle, MySQL, PostgreSQL, todos esses sistemas de gerenciamento de banco de dados, a gente está se referindo a um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, né? São sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional. Esse sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, eles usam uma linguagem. Essa linguagem se chama SQL, né? É uma linguagem de consulta padrão desses bancos, né? Desses sistemas de modelo relacional. Então, falando, né, em linguagem, né, a gente pensa o quê? A gente está falando da maneira como os sistemas gerenciais de banco de dados relacionais se comunicam, né? Então, para a gente poder fazer a manipulação desses dados, criar esse banco de dados através dos sistemas gerenciais de banco de dados relacionais, nós devemos aprender uma nova linguagem, que é o SQL, né? Existem outros tipos de sistemas de gerenciamento de banco de dados que não relacional, mas no momento a gente vai se ater, né, vai se concentrar nesse modelo relacional, tá bom? Bom, e o que são esses bancos de dados relacionais? Para a gente poder entender essa dinâmica, a gente precisa imaginar o mundo real, né? Aqui eu tenho um exemplo, né, em que a gente tem a Priscila, que é uma veterinária, né? E a gente tem a cliente da Priscila, né, que é uma petzinha
um pug, né, um cãozinho pug da raça pug que se chama Pipoca. A gente, se a base de dados é um banco relacional, como a gente está propondo nesse projeto, a gente vai ter um formato parecido com esse aqui. Quando a gente criar o nosso banco de dados relacional, lá com o nosso sistema de gerenciamento, a gente vai ter algo parecido com tabelas, né? Então a gente tinha lá, né, a Priscila, veterinária, a cliente da Priscila, que é a Pipoca. Quando a gente cria esse banco de dados relacional, né, a gente cria esse banco de dados e adiciona, né, esse registro aqui, a gente cria a tabela veterinário, né, e a gente adiciona o registro da Priscila, e a gente cria a tabela cliente, e a gente adiciona o registro da Pipoca, se parece com isso aqui, né? Quando nós estamos fazendo essa criação de banco de dados, a princípio ele vem vazio, e aqui já é um exemplo de quando você inclui um registro, né? Ele fica aí num formato parecido com uma tabela mesmo do Excel, né? E como que é a formatação dessa tabela, né? Como que a gente pode reconhecer a formatação dessa tabela? A gente tinha lá, né, no princípio, a gente tinha lá como nosso exemplo a tabela veterinária, o nome, sobrenome e especialidade da Priscila. E o cliente, né, com o nome da tutora da Pipoca e a raça. E então, partindo desse exemplo inicial, a gente viu que o nosso interesse sobre esse mundo real, né, que é trazer a veterinária Priscila para cá pro sistema, né, que o que interessa dela pra gente é guardar o nome, sobrenome e a especialidade dela, e trazendo a Pipoca para o mundo aqui nosso de banco de dados, né? O nosso mundo real para formatando para o mundo de software, né? A gente tem ali da Pipoca, a gente tinha o nome dela, a tutora dela e a raça dela, né? Então, isso tudo tem uma formatação no banco de dados relacionais. E a gente pode ver essa formatação aqui, né? A gente percebe que essa tabela, né, é de veterinário, né? Então, toda essa tabela é de veterinário. A gente pode até escrever aqui. Vamos lá. Anitta, essa tabela é de veterinário, vet, né, do profissional vet. Nossa, ficou horrível, mas vocês já entendem, né? Então essa tabela é de vet. A gente tem o nome, sobrenome e especialidade desse veterinário, que é o que a gente quer buscar do mundo real, as características que a gente quer buscar desse veterinário. Nos interessa o nome, sobrenome e especialidade, né? Então, esse nome, sobrenome e especialidade nós chamamos de atributos, né? Guarda isso que é importante. Também você pode ver ser chamado como campo. E essas linhas aqui, né? Essas linhas, não era para eu rabiscar, né? Essas linhas aqui, né? Elas são chamadas de linhas duplas ou registros, ok? E o que é uma tabela, né? A tabela é a estrutura que vai receber esses dados que a gente precisa, né? Essa é a estrutura que vai receber esses dados. Isso é uma tabela. E essa estrutura, ela possui, como a gente está vendo, colunas, que se chamam atributos e campos, e possuem linhas duplas ou registros, que são essas linhas horizontais, ok? E a gente também tem uma outra característica dessa tabela que a gente chama de instância. O que é uma instância? Uma instância é um conjunto de dados que são registrados. Então, Priscila, nome Priscila, sobrenome Freitas, especialidade oncologista, essa linha é uma instância que a gente adicionou na nossa tabela, que é uma informação, um registro, uma instância. Se aqui a gente tivesse outro profissional chamado Jorge Oliveira, especialidade clínica geral, seria uma segunda instância, entendeu? Então, resumindo, agora que a gente sabe que quando a gente armazena dados no modelo relacional, os dados, eles são armazenados dessa forma, em relações, né, por meio de relações. Essas relações são chamadas de tabelas, que possuem linhas e colunas. Essas linhas, elas podem se chamar tuplas ou registros também, e essas colunas podem se chamar atributo ou campos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. E outra característica que a gente também tem, né, quando a pessoa vai projetar, né, quando o projetista do banco de dados, ele anota todos os domínios necessários para desenvolver o banco de dados, né? Todas as coisas que são necessárias, regras, restrições que são necessárias serem conhecidas, vão ser anotadas no momento de como, né? No momento justamente da análise, do levantamento de requisitos, que é uma reunião que as partes interessadas da empresa faz, né? Eles fazem uma reunião de partes interessadas, onde eles fazem todo o levantamento para o projetista do banco de dados de todas as informações que eles necessitam que tragam do mundo real para cá, para o software, e nessas colunas, ao qual a gente mencionou, nome, sobrenome, idade e outras, né, que são interesses da empresa para poder guardar e armazenar informações nesse banco de dados, eles são chamados. Nós devemos anotar, né, e escrever mesmo no papel, ou seja lá onde for,
esses domínios são o quê? São regras, são restrições, né? É o tipo de dado, as regras, as restrições que descrevem os tipos de valores que podem aparecer em cada coluna, tá? Por exemplo, tem uma regra que praticamente todo mundo sabe de cabeça, que é o CPF. Supondo que uma empresa, né, quer guardar a informação de CPF do seu cliente, né? Até a data de hoje no Brasil, o CPF é conhecido por possuir necessariamente 11 dígitos, certo? Então, esse campo, ele necessariamente vai ter uma regra de que ele só vai aceitar 11 dígitos, ok? Mas, seguramente, há decisões que se tomam muito específicas do negócio da empresa, né? Do interesse da empresa, que são discutidos justamente nesse levantamento de análise de requisitos, né? Então, recapitulando, análise de requisitos é o quê? A primeira etapa de um projeto de banco de dados. É uma reunião dessas partes interessadas na criação do projeto, que incluem, por exemplo, as discussões desses domínios, né? Qual dado e regra e restrições que vão receber cada coluna, quais são esses valores que vão ser recebidos nessas colunas, né? Aqui, por exemplo, a gente pode ver na nossa planilha que nome e sobrenome, né? A gente definiu que seria o tipo de dado. Qual é o tipo de dado que seria nome e sobrenome? A gente diz que é um conjunto de caracteres. Esse é o tipo de dado. Esse conjunto de caracteres que representa os nomes e sobrenomes das pessoas dessa tabela, ao qual a gente está dando exemplo. Idade, por exemplo. Qual que é o tipo de dado de idade, né? Ficou até um trava-língua, né? De dado e idade. Então, qual é o tipo de dado da coluna idade? É um conjunto, né? Foi definido que o tipo de dado é um conjunto de 2 dígitos numéricos. Então, o tipo de dado aqui são numéricos, né? É um tipo de dado numérico, mas que vai ser definido por 2 dígitos, né? E a regra é o quê? Esse conjunto de dados esse conjunto de dados de 2 dígitos numéricos, ele vai possuir um valor entre 15 anos e 80 anos. Essa é uma regra da empresa, né? Porque faz sentido para o negócio dessa empresa que a gente está dando um exemplo aqui de tabela, né? Ou seja, a empresa, a gente sabe que ela não vai trabalhar, não vai empregar colaboradores com 100 anos e precisa ser pessoas que tenham no mínimo 15 anos e no máximo 80 anos de idade, né? A análise de requisitos na criação de um banco de dados, realmente essa fase inicial, ela é essencial para garantir que o banco de dados seja estruturado de uma maneira eficiente, que atenda às necessidades do negócio da empresa, né? E a gente vai falar mais isso ao longo dessa série. Bom, aqui eu deixo aqui um gostinho para o próximo vídeo sobre outros conceitos iniciais que a gente vai falar, como chave primária, chave estrangeira, e outras coisas que a gente dá continuidade no próximo vídeo. Eu agradeço você ter assistido até aqui.